Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas 6, versículos 46 a 49. É o final desse sermão de Jesus. E diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e sua destruição foi completa. O que esse texto está falando, né? Jesus, novamente, como no devocional anterior, ele vai enfatizar a ideia do coração. No devocional anterior, a ideia do interior que molda o exterior, né? Nessa passagem, ele está falando também a respeito da importância do exterior, do praticar, né? De não só ouvir a palavra, mas praticá-la. E ele faz uma comparação bem interessante nesse texto, que ele compara duas casas, uma construída sobre um forte fundamento e a outra construída sobre o chão, sem nenhum tipo de alicerce, né? E essa relação, essa comparação, ela é interessante porque as duas casas, se você olhar meio que de fora, assim, uma do lado da outra, elas são muito parecidas. E da mesma forma, pode ser que aquele que ouve, mas não pratica a palavra, pode ser, em algum nível, muito parecido com aquele que ouve e pratica. Mas no momento em que a torrente dá contra essa casa, essas casas, elas vão se mostrar qual delas tem fundamento e qual delas não tem. E por que isso se dá? Como que isso se dá na vida real? O que é a torrente aqui? Pode ser o dia mau, o dia do sofrimento, o dia da tentação, né? Esses momentos difíceis da vida, eles vão mostrar, na verdade, quem realmente ouve a palavra de Deus e a pratica, e quem ouve, mas não pratica, né? Essa é a diferença. Essa seria a torrente de águas que bate nas casas e que a que tem fundamento fica em pé, e a que não tem é derrubada. Então, que nós possamos ser essas pessoas que ouvem e praticam, para que, nesse exemplo que Jesus dá, a nossa casa tenha fundamentos. E é interessante Jesus terminar o seu sermão com uma advertência. Normalmente se terminam os sermões com bênçãos, mas Jesus aqui termina o seu sermão com uma advertência, né? E tem um comentário muito interessante do comentário Esperança desse texto, que eu vou ler aqui integralmente, um trecho curto, e que fala a esse respeito, né? Do fato de Jesus terminar o seu sermão com uma advertência, não com uma bênção. Olha que legal. Nós temos o costume de encerrar as pregações com uma bênção. No entanto, a pregação de Jesus termina com uma advertência. Quase todos os livros da Bíblia têm uma conclusão pacífica, com exceção de 4: Eclesiastes, Isaías, Lamentações e Malaquias, que terminam com uma ameaça. Quando os capítulos finais desses livros eram lidos na sinagoga, repetia-se o penúltimo versículo depois do último, para não ir para casa com uma ameaça. Uma vez que esse costume existia na sinagoga, é compreensível que o Sermão do Monte do Senhor tenha exercido um efeito arrasador sobre os ouvintes, né? Jesus termina com uma ameaça mostrando a importância que nós devemos dar para não só ouvir, mas ouvir e praticar. Que possamos ser esse tipo de pessoa. Deus abençoe e até o próximo devocional.